Está começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E conforme prometido, cá estou eu no episódio de meio-dia para falar sobre Digimon Adventure Zero to The Beginning, ou O Início. Então já senta a bunda aí, vamos conversar. Esse episódio muito provavelmente ele não vai ser longo, porque ele é um free spoilers. Então, por ser um free spoilers, eu vou tentar não me aprofundar muito até em conceitos que o filme dá, certo? Mas para quem porventura está em Nárnia e até então não ouviu falar desse filme, Digimon Adventure 02, O Início, ele é um novo filme da franquia que no Japão estreou no último dia 27 de outubro. No Brasil ele estreou no último dia 30 de novembro, então faz aí uma semana da data que esse podcast está saindo. E é um filme que ele veio aí para ser meio que uma continuação do Kizuna, mas ao invés de focar nos Digis escolhidos do Adventure 01, agora o foco será nos Digis escolhidos do Adventure 02 e também vai abordar a primeira criança Digi escolhida. Então, assim, é um filme que, no geral, ele é tão dramático quanto o Kizuna. Eu não cheguei a entrar muito nesse mérito no episódio em questão, porque senão eu começar... Mas ele é tão dramático quanto o primeiro. A diferença é aqui o nosso foco, ele é muito nas crianças entenderem o ponto da primeira criança, né? Porque assim, a gente tem o Lui, que é um novo personagem, nós temos o Ukomon, e nós temos, acima de tudo, todo um debate sobre diálogo, sobre tristeza, sobre ser sozinho, né? E o que isso faz, sobre laços, né? Sobre os vínculos que criamos ao longo da jornada. Então, assim, a forma como o filme se trabalha em cima disso é muito grandiosa. A forma como a gente entende um pouco melhor o protagonista. Tanto que sim, até vale mencionar isso, o protagonista do filme acaba não sendo nem as nossas crianças, as crianças que nós já conhecemos e acompanhamos por anos, né, no Digimon Zero Two e tudo mais, né. Acaba sendo o Lui, porque a gente meio que entende ele, e os nossos personagens conhecidos, eles estão ali para ser suporte e para ajudar a história a ser um pouco mais leve, porque entender a história do Lui a gente pega muito no ar, assim, que tem muita coisa punk. Ele sempre foi uma criança muito solitária, ele sempre foi uma criança que sofreu muito, passou umas barras muito pesadas, justamente porque a família passava por situações difíceis e ele era colocado de escanteio. Então, assim, a trama, ela trabalha muito isso. A trama ajuda a gente a entender pontos da franquia que até então a gente tinha uma noção que era de um jeito e simplesmente foi retconeado. E é um retcon bem hábil ali e bem ligeiro que não anula o que nós já conhecemos, tá? Ou seja, o epílogo, mas muda muita coisa dentro do que nós acreditávamos. Então é bem legal a forma como isso é trabalhado. A narrativa entende que os nossos personagens precisam entender o amadurecimento, né? Precisam ter uma jornada de amadurecimento, mas para isso eles optam por não dar foco no cara que poderia ser tipo só um personagem ali que existe. Né, ele opta por dar foco nesse personagem, ele não opta por dar foco nos personagens que nós já conhecemos, porque eles já são personagens maduros, eles já são personagens que já passaram por tudo que passaram, e hoje em dia eles estão aí nessa luta para ajudar que o Digimon, para ajudar que os Digimons não saiam tanto do controle e tudo mais. Então a forma como isso trabalha é muito legal, a forma como isso complementa tudo que já foi feito antes também é muito legal. Só que assim, tem alguns pontos obviamente que não são perfeitos. O filme, por ele ser muito dramático, ele não é um filme que necessariamente vai ter muita cena de ação, não é um filme que vai ser muito ágil. Ele é um filme que muitas vezes você vai se pegar olhando e se perguntando por que você tá vendo um filme de 1h30 que parece meio arrastadinho. Mas ainda assim é um filme que ele entende que ele precisa dessa seriedade pra explorar o que ele quer explorar, e ele acerta muito nessa exploração, tornando assim alguns momentos muito interessantes, né? Quer seja o momento que a gente começa a entender essa amizade do Okumon e do Lui. Tem algumas cenas que elas são muito claras no que ela quer dizer, tem algumas que são um pouco subentendidas, mas de forma geral o filme ele entende o que ele quer fazer ali como filme, ainda nem de tudo como parte de uma trama maior, né? E esse retcon é um exemplo muito prático disso, porque explicar a questão do Lui é meio que você ter que fazer um retcon de tudo que a série já entregou, entendeu? A Leading to Adventure. E isso funciona muito bem. Isso é uma crescente muito grandiosa, vamos dizer assim. E além disso, ajuda muito na trama, né? Tem cena de ação? Com toda certeza. A gente tem o Peio Dramon, tem o Imperial Dramon, né? Tem todas, inclusive tem todas as Jogras mais clássicas. O Shakomon, o Silphimon, estão todos ali. Assim como é muito legal alguns pontos que eu achei
É muito legal alguns pontos. Nossa, Paulo, tô benzão. Tô benzão, pra vocês verem como eu tô bem. Tem alguns momentos que eles são muito interessantes. Um deles que eu achei muito legal é que, se eu não me falha a memória, no epílogo fica muito claro que a Yolei e o Ken ficaram juntos. Ou a Miyako e o Ken. Vai de qual idioma você tá vendo. E meio que esse filme, em alguns momentos, ele flerta muito com haver um clima entre os dois, tipo, de uma forma muito indireta. É a forma como ela fala, a forma como ela demonstra uma preocupação mais adulta. E, tipo assim, eles meio que têm uma sintonia que você bate o olho e você fala, aí vai sair um casalzinho. Assim como é muito legal, a gente também vê que o Davis, ele tá realmente assumindo uma postura mais de líder mesmo, né? Não um líder só impulsivo, mas um líder que realmente ele tenta entender melhor. Tanto que ele ajuda a carregar esse filme nas costas em muitos momentos, justamente pelo discurso de amizade que ele traz, né? Ele e o Vimon. Né? Todos os momentos que tem o discurso de amizade dos dois é muito engrandecedor, é muito legal. E funciona tão bem, cara, que, tipo assim, dá uma leveza muito grande. Porque de um lado a gente tem os meninos, né? O Davis, o Ken, o Cody, o TK, a Karen, o Lei, que são pessoas que conviveram super bem sempre com seus Digimons. E do outro a gente tem o Louis, que passou por N pontos com o Comum. E isso o torna uma personagem que não acredita que esse elo seja verdadeiro, que não acredita nessa verdadeira ligação. Quando na realidade acaba entrando num outro plot do filme, além da solidão, além dessa questão de laços, que é a questão de conversar. Entende? O filme, em muitos momentos, ele dá isso como plot, né? Tipo, ele dá uma junção de plots, que é um filme sobre laços. Sobre como às vezes nós deixamos os nossos laços morrerem, porque simplesmente nenhum lado se esforça para tentar entender o outro. Mas, se nós dessemos essa oportunidade, será que alguma coisa mudaria? Entendeu? Então é um filme que ele brinca com várias aspas muito nisso. Ele utiliza tudo isso como um recurso narrativo para que a trama cresça, para que a trama realmente entenda-se o que ela quer. E eu acho muito assertivo. Não acho o filme perfeito, obviamente. Para mim tem lá seus pontos assim que eu olho e falo. E um ponto que eu vi, inclusive, se não falha a memória não, que eu vi inclusive o Sago falando nas impressões dele sem spoiler, é referente às músicas. A gente tem regravações de todas as músicas, mas tipo assim, mano, boa parte dessas músicas a gente não chegou a ouvir. Por quê? Porque sempre que vai ter uma devolução, a música reinicia, a música não continua, então isso prejudica bastante. Eu acho que só a Beat Hit, se não me falha a memória, a Beat Hit, que a gente chega realmente a ouvir um trecho um pouco maior. Porque o restante a gente ouve muito rápido. Até a Braveheart, que tem uma nova versão, é muito curto. Mas, fora isso, eu acho que também essa questão de a gente ter um pouco dos personagens estarem mais realmente pra fazer aquele momento leveza do filme, eu acho que às vezes quebra um pouco aquilo que realmente demonstra ser a ideia real do rolê, que era realmente levantar essa questão, assim como The Last levantou, né? The Last Evolution levanta a questão do amadurecimento. Então é um filme que ele sabe o que ele quer, ele acerta no que ele quer realmente, e se torna um filme muito engrandecedor para a franquia. Ela agrega muito. E ainda mantendo aí aquela ideia inicial, aquela ideia final, que inclusive tem um vídeo, se não falar a memória, do Hakase, onde ele menciona que a produtora, né, que estava envolvida na produção do segundo anime, ela fala que isso impede eles de criarem um canon mais expansivo. Só que esse retcon é um exemplo claro de que dá pra se criar um canon expansivo sem necessariamente tacar fogo no parquinho no que veio antes, tá? No geral, é um filme muito bom. Esse episódio ele não vai ser muito longo, até porque, como eu disse, não tem spoiler. Eu acho que é realmente só pra falar pra vocês que eu curti pra caramba. Foi um filme que eu fui assistir num dia que eu tava numa correria muito grande e no final eu saí muito satisfeito, muito feliz realmente, porque ao contrário do Kizuna, que você termina e fica um gostinho meio agridoce, é que você termina numa sensação de felicidade muito grande. É o tipo de filme que, assim, se você gosta de Digimon, você tem algum carinho, vale a pena. Se você nunca assistiu nada e quer começar daqui, eu acho que também não prejudica. Eu acho que só se você realmente não gosta, se realmente você meio que, não quero perder meu tempo, que talvez não seja muito bom você ir, mas se você quer ver uma nova aventura dos Dias Escolhidos e tudo mais, garanto que você vai gostar bastante, tá? Por hora é isso. Então, se é a primeira vez que você está por aqui, seja muito bem-vindo. Espero que você aproveite bastante todos os episódios aí que temos à nossa disposição. Além de tudo isso, só lembrando que o Comentando ele está nos principais agregadores: Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music e Spotify. Além disso, se você está ouvindo a gente por um desses agregadores, o que eu peço somente é que, se for Spotify, por exemplo, ou Amazon Music, ou algum que tenha avaliação, avalia lá o podcast, porque ajuda bastante a gente, certo?
Eu tô começando, voltando, né, agora, então, assim, esse episódio somado com o de mais cedo vai dar uma média de 20 minutos, então, Lucas, se você tá ouvindo isso, não vem reclamar do tempo, não, é realmente o que eu pude fazer pra não dar spoiler, é isso, né, mas pra todo mundo, que às vezes eu sei que vai falar, pô, mas são episódios curtos, esses episódios, eles são curtos propositalmente, porque eu acho que senão vai estragar um pouco a imersão e a diversão de vocês aí com o filme. Certo, mas também lembrando que na quinta-feira tem episódio novo, esse vai ser um pouco maior sim, então eu garanto que vocês vão gostar bastante. Mas por hora é isso. Minhas redes sociais tá tudo aqui embaixo para vocês irem lá conferir. Agradeço aí a participação de todos, a audiência. Por hora é isso, um abraço e nós fomos!